Fala galera, estamos de volta aqui para a nossa aula de potenciação e na aula de hoje nós vamos falar sobre as equações exponenciais, tá? Então nós vamos ainda continuar aplicando aquelas propriedades lá de potenciação, mas agora dentro de equações, ou seja, descobrir um valor desconhecido. Então vamos lá, resolva em R a equação, vamos lá para alguns exemplos aí, a gente vai pegando os exemplos mais simples e vai dificultando até que a gente vai chegar num exemplo bem mais complicado, tá? Vamos lá, 2 elevado a x mais 2 igual a 64. Bem, como é que eu resolvo essa equação exponencial? Galera, toda equação exponencial, o nosso objetivo é fazer com que eu tenha uma igualdade, onde de um lado eu tenho um termo e do outro eu tenho outro termo que sejam duas potências com a mesma base. Porque se as bases forem iguais, eu posso cancelar essas bases e igualar os expoentes. Então vejam só, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma base que é 2 elevado a x mais 2 e eu tenho 64. Será que eu não poderia escrever esse 64 de uma outra forma? Ah, eu posso. Pega o 64 e fatora ele. Vocês vão ver que quando você fatorar, vão aparecer só fatores 2. Vai aparecer o 2 6 vezes. Então 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 2 elevado à sexta potência. Agora que eu cheguei que as bases são iguais, cancele as bases e sobra os expoentes. Ó. X mais 2 igual a 6, que é o expoente daqui, da igualdade. E aí virou uma equação simples, né? Passo o 2 subtraindo, 6 menos 2 e teremos x igual a 4. Então esse primeiro exemplo é um exemplo mais simples. Vou continuar em alguns exemplos mais simples, mas aplicando agora algumas propriedades de potenciação. Tenho esse exemplo aí. Ó. 1/3 elevado a x é igual a 81. Bem, beleza. Posso pegar esse 81 e fatorar ele igual eu fiz com 64? Vai aparecer lá 3, 3, 3, 3. 4 vezes o 3. 3 elevado à quarta potência. Mas aqui eu tenho uma fração, o que eu faço com isso aqui? Ah, tem uma propriedade que me diz que 1 sobre alguma coisa é o inverso desse número, né? Então ali, ó, como não tem nada em cima, lembra lá do vídeo de propriedades? Então tem um 1 aqui em cima. Se tem um 1 aqui em cima, então eu tenho o inverso de 3 elevado a 1, que é 3 elevado a menos 1. E do lado de lá da igualdade eu tenho 3 elevado à quarta potência. Olha aqui outra propriedade que eu vou aplicar. Tem 3 elevado a menos 1 e isso está elevado a x, que era o expoente original, né, da minha equação. Propriedade aqui de potência, eu multiplico menos 1 por x. Então, eu vou ter 3 elevado a menos x igual a 3 à quarta. Eu vou lá agora, cancelo os expoentes e eu tenho que menos x é igual a 4. Vou multiplicar por menos 1, né, para deixar esse x positivo, e aí eu vou ter que x é igual a menos 4. Resolvido aí mais uma equação. Vamos para o terceiro exemplo. Raiz de 2 elevado a x mais 4 é igual a 128. Opa, então vamos lá. Bem, a raiz de 2 eu posso escrever como o quê? 2 elevado a meio, né? Tenho aqui o expoente aqui do 2 é 1 e o índice da raiz é 2. Então eu escrevo como 2 elevado a meu expoente original sobre o índice da raiz, 2 elevado a meio. Tudo isso elevado a x mais 4. E o 128, fatoro, vai aparecer o 2 7 vezes, ou seja, 2 elevado à sétima potência. Aqui ainda posso fazer uma conta, né? Meio vezes x, propriedade de potência, meio vezes x, meio vezes 4. Meio vezes x vai dar x sobre 2, né? 1 vezes x, x sobre 2. Meio vezes 4, 1 vezes 4, 4 dividido por 2, 2. Então eu vou ter aqui 2 elevado a x sobre 2 mais 2 igual a 7. Cancelo as bases, então eu tenho que x sobre 2 mais 2 é igual a 7. Joga esse 2 para lá subtraindo, né? Então vai ficar x sobre 2 igual a 5. Passa o 2 multiplicando, então eu vou ter x igual a 10. Beleza? Novamente, as propriedades da potenciação são importantíssimas para a gente resolver todos os problemas de exponenciais, tá? Inclusive as equações. Exemplo 4. Olha mais uma equação aí. Agora ela ficou mais difícil, né? 0,5 elevado a menos 2x menos 1 vezes 4 elevado a 3x mais 1 igual a 8 elevado a x menos 1. Bem, parece ser difícil, mas a gente deve pensar no princípio que eu acabei de explicar para vocês lá no exemplo 1. O meu objetivo é ter de um lado uma potência com uma base e do outro lado da igualdade uma potência com essa mesma base. Então eu tenho que tentar transformar esse 0,5, esse 4 e esse 8 em uma potência com a mesma base. Então, vou pensar nisso primeiro. 0,5. Ele é a mesma coisa que, se eu transformar ele em fração, 5 sobre 10.
Eu posso simplificar esse 5 sobre 10 por 5, que eu vou ter 1 sobre 2. E esse 1 sobre 2 é o inverso de 2, né? De 2 elevado a 1, que é 2 elevado a menos 1. Então, eu já tenho que o 0,5 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E o 4? 4 é fácil, né? 4 é 2 ao quadrado. Se eu fatoro o 4, 2 e 2. E o 8? 8 é 2 ao cubo. Então, eu mudei de cor aí para vocês verem que as três bases que eu tinha aqui na conta, todas elas vão ficar com base 2. 2 a menos 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Então, vamos lá. Vou substituir agora na minha equação original, que é essa daí, né? 0,5, 4 e 8 eram as bases. E agora, no lugar do 0,5, eu coloquei o 2 a menos 1, que eu encontrei, que vai multiplicar o expoente que tinha lá. O 4 eu coloquei o 2 ao quadrado no lugar, que vai multiplicar o 3x mais 1, que está lá em cima. E no 8 eu coloquei 2 ao cubo, onde novamente nós vamos ter uma potência aqui em cima. Aplicando as propriedades, ó, menos 1 vezes 2x, 2x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes 3x, 6x. 2, o expoente 2 aqui, tá, gente? Vezes 1 igual a 2. E lá, depois da igualdade, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Ainda tem alguma propriedade para aplicar aqui? Tenho, ó, produto de bases iguais. O que eu faço? Preserva a base, soma os expoentes. Então, preservei o 2, que é a base, que é igual, e somei 2x mais 1 com 6x mais 2. Gente, esse parêntese que eu estou colocando aqui é importantíssimo, tá? Principalmente se tiverem números negativos aqui nessa expressão. Tem que ter muita atenção com esses parênteses, tá? Para fazer o jogo de sinais antes de tirar. Mas aqui, como todos são positivos, tenho 2x mais 6x, 8x, 1 mais 2, 3. Agora eu tenho bases iguais, cancelo as bases, igual aos expoentes. 8x mais 3 igual a 3x menos 3. Caiu numa simples equação, né? Passa esse 3x para lá subtraindo, então 8x menos 3x, 5x. Esse 3 que está somando passa subtraindo para lá, então vou ter menos 3, que é menos 6. Passa o 5 dividindo, chegamos no resultado final. X igual a menos 6 quintos. Gente, pode dar fração e pode dar número negativo no resultado. Exemplo 5, penúltimo exemplo. Resolva em R a equação 2 elevado a x mais 2 menos 3 vezes 2 elevado a x menos 1 igual a 20. Essa aqui já é um probleminha um pouquinho maior. Porque se você pegar esse 20 e fatorar, ele vai aparecer 2, 2 e depois um 5. Então, não fico nessa base 2 que está aqui, né? E esse 3 aqui também eu não tenho como tirar ele aqui. Ele já tem um número 3 aqui. O que eu vou fazer para resolver essa questão? Aqui, galera, nesse tipo de questão, eu vou pensar o inverso da propriedade. Eu não tenho aqui uma soma no expoente do 2, ó, x mais 2. Aqui também eu não tenho uma soma com um número negativo, né? Vamos colocar aqui que é x mais menos 1. Então, se isso é x mais 2, é porque anteriormente era 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Porque se eu aplico a propriedade aqui, isso vira 2 elevado a x mais 2, que era o que eu tinha anteriormente. Mesma coisa aqui, ó, se eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1, aplica a propriedade, fica 2 elevado a x mais menos 1. Mais com menos é menos, vai ficar x menos 1. Bem, para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque observem que eu tenho aqui agora, eu coloquei até em negrito, dois fatores comuns. Nesse termo eu tenho 2 elevado a x, e nesse termo aqui depois do menos, ó, isso aqui tudo é um termo só, eu tenho 2 elevado a x. Então eu posso colocar o 2 elevado a x em evidência. Vamos lá. 2 elevado a x, aqui ele está multiplicando esse 2 ao quadrado, que é 4. Então eu coloquei aqui 2 elevado a x vezes 4. Menos... O 2 elevado a x está multiplicando quem aqui? Está multiplicando 3 e está multiplicando 2 elevado a menos 1. Então, eu coloquei 3 vezes o 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Né? Propriedade da inversa. Vou resolver aqui dentro do parênteses. Ó. Isso aqui vai ficar 4 menos 3 meios. Né? Esse produto aqui, 3 vezes meios. Fazendo o MMC lá dentro daquele parêntese. Ó, faça o MMC aqui, gente. Ó, eu tenho 4 menos 3 meios. Ó, o MMC é 2. Divide, multiplica, depois subtrai. Eu vou chegar aqui em 5 meios. Então, 2 elevado a x vezes 5 meios é igual a 20. Passa o 2 para lá multiplicando, que vai dar 40. Depois passa o 5 dividindo. 40 dividido por 5 dá 8. Agora o 8, quando você fatorar, é a mesma coisa que 2 ao cubo. Cancela as bases, vou ter x igual a 3. Então, a resolução da minha equação, x
igual a 3. Tá com dúvida? A gente ficou difícil aí entender esse exemplo? Volta um pouquinho, acompanha o passo a passo para você ver como cada coisa se desenrolou até a gente chegar nesse x igual a 3. Vamos para o último exemplo. 25x menos 23 vezes 5 elevado a x é igual a 50. Praticamente o mesmo problema que a gente tinha no exemplo 5, né? Esse 50, quando a gente fatora, não aparece só esse fator 5, que está aqui, né? De 5 elevado a x. Apareceu um 2 aí na história. E esse 25 também, ele é 5 ao quadrado, beleza. Mas e esse x aqui, como é que fica? Veja só. 5 ao quadrado elevado a x, menos 23 vezes 5 elevado a x igual a 50. Aqui eu não consigo botar os 5 elevado a x em evidência. Porque aqui, se eu aplicar a propriedade da potência, vai ficar 5 elevado a 2x. E aí não é 5 elevado a x para eu colocar em evidência. E 5 elevado a 2x, eu não posso separar naquela 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a x. Não, não pode. Tá? Porque não tem uma soma, que é um produto entre os dois. Então, o que eu vou fazer? O procedimento aqui é simples. Eu vou inverter esse x com esse 2 de posição. Posso fazer isso? Posso, por quê? A regra diz que eu vou multiplicar os dois, né? E a ordem do produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso colocar 5 elevado a x elevado ao quadrado. Depois que eu faço isso, a gente vai fazer um procedimento de substituição. Aonde tiver 5 elevado a x aí, eu vou chamar de y. Aonde tiver 5 elevado a x, eu vou chamar de y. Então, veja só. Coloquei em negrito aqui onde está aparecendo 5 elevado a x. Nesse lugar desse 5 elevado a x, eu vou trocar por y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 23 vezes quem? Y. Então, menos 23y igual a 50. Então, disso aqui eu caio numa equação de segundo grau. Ó. Jogo 50 para lá, eu tenho y ao quadrado menos 23y menos 50 igual a zero. Cai numa equação de segundo grau simples. Tiro o delta aí, 729. Vou lá para Bhaskara. E em Bhaskara eu estou encontrando o y aqui, tá? Estou fazendo a equação em y. Substitui lá menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E eu chego nessas duas raízes aqui. Ó. Fazendo as contas, eu chego que y1 é menos 2 e y2 igual a 25. Ou seja, a minha solução, o y é menos 2 ou ele é 25. Mas eu não estava resolvendo essa equação em y. Minha equação original tinha lá 5 elevado a x. Eu quero descobrir o valor de x. Ah, é verdade. No meio da conta eu chamei o 5 elevado a x de y. Então agora eu tenho que retornar para x. Olha lá, y é a mesma coisa que 5 elevado a x. Então se y é menos 2, então 5 elevado a x é menos 2. Se y é igual a 25, então 5 elevado a x é igual a 25. Agora, se 5 elevado a x é menos 2, eu não consigo calcular x, gente. Não existe expoente que você coloque aqui que o resultado vai dar menos 2, que vai dar negativo. Porque se minha base é positiva, o expoente pode ser o que for, par, ímpar, positivo, negativo, o resultado nunca vai dar negativo. Uma potência só vai dar resultado negativo se a base for negativa e o expoente for ímpar. É a única condição para uma potência dar negativo, tá? Se por um acaso isso aqui fosse positivo, nós vamos ver, vocês poderiam ver mais à frente em logaritmo como resolver uma equação exponencial como essa daqui, tá? Mas essa daqui eu consigo resolver, ó. Se 5 elevado a x é igual a 25, então 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, cancela as bases, x é igual a 2. Portanto, a solução dessa equação aí vai ser somente o x igual a 2. A solução é 2. Se por um acaso aqui fosse um número que desse para calcular, teríamos dois resultados como raízes dessa equação. Ok, galera? Então, até a próxima. No próximo vídeo, o que nós vamos estar vendo? Uma situação, problema com exponenciais que vai ajudar vocês aí a resolver alguns outros problemas, tá? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima!